Apoio Cultural Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Instituto de Ciência e Tecnologia Kepp e Pacheco, mantenedor das Faculdades Trilógicas Kepp e Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos. Livraria Próton. Olá, telespectadores do nosso programa Stop a Destruição do Mundo. O nosso programa ele tem a finalidade de trazer a ciência trilogia analítica, que é a terapia para o mundo. Ou seja, é uma unificação, uma complementaridade entre afeto, razão e ação. Eu gostaria de mostrar o seguinte: a psicanálise no início ficou muito na questão da libido. Libido é um termo que o Carl Gustav Jung criou sobre a questão da luxúria, né? A questão do sexo. Então, a energia sexual como que controlando tudo. E o interessante é que a humanidade, como o Freud tinha um método muito bom para psicoterapia, então a humanidade aceitou essa terminologia que constituiu uma espécie de desvio da verdadeira realidade. Porque o que eu posso dizer é o seguinte: ninguém vive doente por causa de sexo, ou por causa de alimentação, ou por causa de dinheiro. Se a pessoa fica doente, é que ela faz desvio nos elementos fundamentais, tanto de luxúria como de dinheiro, né? Então, a questão do dinheiro é uma questão terrível, porque a humanidade criou a ideia de que o dinheiro é o Deus que cada um tem que ter para viver bem. Então, o que uma pessoa acha é que se for milionária, vai ter um máximo de felicidade. Nada disso. Se a questão de dinheiro é uma questão, o dinheiro em si é uma coisa certa, que todos têm que usar, mas, claro, né? Não o excesso ou a falta, mas o normal. A questão da alimentação, a questão até de certas ervas, né, medicinais, são muito importantes para a saúde. Mas, é claro, depende do modo de usar. E a questão fala da questão das drogas, né? A questão das drogas é um desvio do uso certo da alimentação. Então, a questão é a luxúria, que a pessoa entra nisso de um modo errado, é que causa problema. A questão do dinheiro, que quer excesso ou falta, causa problemas. Então, são esses três elementos. A questão, né, também da matéria, né, achando que a matéria é a causa de tudo, causa problema, é a causa de tudo, são as emoções, a energética. Eu queria falar com o César novamente essa mudança do nome que eu fiz, tirando o nome de física para energética, né? Sim, senhor Dr. Kepp, essa mudança que o senhor realizou está muito ligado ao tema desse slide que o senhor pôs aí agora, né? O senhor pôs no slide o título de entropia. Então, a física, ela deu esse nome entropia a uma lei que a natureza tem de degradação, de que tudo vai para o enferrujamento, para a morte, para a degradação. Mas essa lei foi dada porque a física só observou o aspecto material,
Porque quando nós observamos a matéria, toda a matéria ela realmente tende à morte, à degradação. O ferro enferruja, as árvores crescem e depois morrem, o ser humano morre, etc. e tal. Só que a física justamente ela é invertida e está deficiente porque ela não observa que a matéria em si ela vem da energia. Então a causa da matéria é a energia. Então nós devemos pensar que existe uma lei maior do que a entropia, que é a lei da tropia. E essa lei, o Dr. Kepler detectou ela com os estudos dele, na física. E o que significa tropia? Tropia, na visão do Dr. Kepler, é a lei universal de formação, manutenção e restauração de todos os elementos do universo. Então, por exemplo, se uma pessoa ela nasce, ela cresce, tem saúde, e isso é graças à tropia. Se ela fica doente, é porque ela entra na entropia, ela começa a cortar com a tropia. Então ela tem que fazer um tratamento para voltar a se sintonizar com a energia da tropia para ela ser restaurada. Então tudo no universo funciona assim. Os planetas se movem, não se chocam uns com os outros, graças a essa lei da tropia. E a pergunta última que vem é a seguinte: de onde vem essa energia que o Dr. Kepler chamou de tropia? A origem dela é o ser divino que nós chamamos Deus. Então, neste livro aqui, A Teologia da Física, o Dr. Kepler coloca na contracapa que o maior erro da ciência foi tirar a causa fundamental de todos os fenômenos da realidade, que é o ser divino, o ser supremo, sem o qual nada pode existir ou subsistir. Aliás, a questão da física, né, que usa a questão da inércia como a causa de tudo, né? O que é inércia, gente? Os físicos, os engenheiros, inércia é a existência do nada. Isso. O Newton que sedimentou essa ideia de inércia, porque ele só observou o aspecto da matéria, como nós estávamos falando. Então, quando ele olhou a matéria, ele viu que a matéria é inerte, ela é parada, e que esse estado de estar parado pertence à realidade, que a essência da realidade é estar parada, por exemplo. E esse pensamento está permeado em toda a física. Einstein se baseou nisso. Toda a física se baseia no fato de que a matéria contém a estagnação dentro dela. É exatamente o contrário. A matéria ela só se mantém como matéria porque ela tem pura vibração interna ali pulsando. É a energia da tropia pulsando o tempo todo e fazendo a matéria ter aquela forma e subsistir. Então isso o Dr. Kepler descreve muito bem naquele livro A Nova Física da Metafísica Desinvertida, que agora ele mudou o título para Energética. Então a nova física dele se chama Ciência da Energética, porque justamente estuda não a inércia do Newton que a física estuda, mas a vibração interna que constitui e mantém os elementos da realidade. Então, por que deram o nome de entropia? E no dicionário, né, se for verificar, o nome tropia não existe. E a questão da inércia, né? Eu pus o nome de inércia para dizer que tudo vem da inércia. E se nega a inércia, então veja esse quadro que eu vou pôr aí. Sinais de entropia. Primeiro, pessimista. Tudo o que fala, coloca para baixo. Eu quero dizer o seguinte: a pessoa não fica doente por causa dos instintos. Mais uma vez, não é um instinto, vamos dizer, de alimentação, não é um instinto de avareza, não é um instinto de luxúria que causa, a gente chama assim, por causa dos desvios, né? Não é isso que causa doença. Instinto não causa doença nenhuma.
é um desvio que a psicanálise fez. Então, a questão do complexo de Édipo, que o Freud considerou, vamos dizer, o elemento essencial da teoria dele, o elemento fundamental da doença, não existe. O que é o complexo de Édipo? É o fato de, por exemplo, na ideia dele, né? Ideia doente que ele tinha, do filho querer conquistar a mãe e afastar o pai para ficar com a mãe. Ou então a filha querer conquistar o pai e afastar a mãe para ficar com o pai. Não, isso não existe, a não ser em pessoas extremamente psicóticas, doentes, neuróticas. O que existe, como o Freud e o Jung, né, entraram em atrito, então o Jung falou, olha, tira o complexo de Édipo e entra em outro campo. E o Freud falou, não, isso é o nosso dogma. Mas ele se baseou num erro fundamental. Então, a teoria freudiana é totalmente errada, como a teoria do Isaac Newton na física é errada também, e toda a teoria feita do Karl Marx, né, na questão também do dinheiro é errada, a não ser vamos dizer, a análise que ele faz dos erros do capitalismo, aí está certo. Mas, de modo geral, as teorias que os gênios fizeram, eles fizeram pela metade. E o nosso trabalho de trilogia analítica para ver se completa, colocando a causa verdadeira, que inclui também a causa espiritual. Então, aí no pessimismo, né? O pessimismo é um sinal contra a vida real. Se o indivíduo é pessimismo, ele é doente se ele é pessimista, né? Quer falar? Eu queria comentar essa questão do pessimismo, que é muito comum nas pessoas em relação aos dentes naturais, né? Então, tem algum problema, ela acha que não vale a pena, que vai perder. Então, ela nem conhece essa questão. A odontologia mesmo não ensina na atropia, a criação divina, né? Então, a nossa saúde, né? O corpo se desenvolvendo desde que nós nascemos, né? Então, a odontologia não fica estudando tanto da saúde, né? Os mecanismos de defesa que o dente tem para estacionar uma cárie. Então, tanto dentistas como os clientes têm uma ideia pessimista que não vale a pena restaurar um dente, né? Consertar, aproveitar uma raiz. É essa visão muito pessimista da entropia. A visão mais pessimista que existe da entropia na ciência é que o universo caminha para a morte. Então, isso que é mais pessimismo do que isso. Isso é importante. Pode falar. Então, as teorias da física, elas se baseiam na entropia, que a entropia é uma lei universal que não tem como reverter. É a lei da passagem do tempo. Então, como toda matéria degrada, como todo movimento para, então eles concluem que tudo no universo, todo movimento do universo vai parar um dia e toda a matéria vai degradar um dia. E daí não vai ter mais energia para reconstruir o universo. Entende? Então é absurdo, porque o próprio universo ele é mantido pela energia transcendental que é harmônica. Dá para notar? Partindo da matéria, ele só vê a desgraça. Então é muito pessimista a pessoa que vive fixada nessas três fases, né? Oral, anal e genital. No dinheiro, no sexo e no poder, né? Dinheiro, poder, sexo e comida. É uma pessoa muito pessimista sem perceber também. Eu queria dizer que eu acho que o máximo do pessimismo é o ateísmo. Então a pessoa ateia é muito... Ela se orgulha de ser realista. Diz que o fato dos
pessoas que acreditam em Deus são fracos, covardes, que criam um delírio, uma imaginação, porque não aguentam se ver ou ver a realidade como é. São como que dependentes de uma ideia, precisam se pendurar numa ideia de Deus. E não que o ateu é o mais doente, o mais fora da realidade e profundamente pessimista, porque é impossível se imaginar um conceito, né? Uma escola de pensamento ateia como sendo realista. Eu queria deixar isso muito claro, que são pessoas muito pesadas e desagradáveis, né? O ateu é mentiroso, né? Ele fala o que é mentira. Gostei agora. Boa. Mentiroso. Ele sabe que Deus existe e nega. Na medicina também atualmente existe muito esse espírito do pessimismo, né? Então a pessoa recebe, né, um diagnóstico e parece que nunca tem esperança, né? Isso vai ser para toda a vida, sempre vai ser uma coisa crônica, depois vira outra. Então isso entra na mentalidade das pessoas e parece que não tem mais espaço para a saúde. Eu acho engraçado só de pensar, porque uma pessoa hoje vai a um consultório, ele vai lá para sair com uma péssima notícia sempre, né? Ele nunca pode chegar no médico e o médico dizer assim, olha, você está ótimo, você não tem nada, vai e vive a vida, porque ele vai sair de lá revoltado, inclusive, porque ele quer achar que o problema dele é orgânico, né? E aí sair com aquela enorme receita, porque se o médico não faz isso, ele acha que o médico é incompetente, que ele não sabe o que ele fala. E agora, os outros sinais de entropia que mostra a pessoa doente, né? Veja lá no quadro, em segundo lugar. Ah, Dr. Kepp, a pessoa que usa palavras de baixo calão. Pessoa que toda hora fala um palavrão. Que, aliás, o fato é muito desagradável, né? Mas é muito comum, né? É muito comum. As pessoas, a gente vê, né? Quem fala muito palavrão, ele já está com esse espírito de agredir, né? Nunca tem uma boa intenção, geralmente é carregado. Então, todo mundo fica assim, aflito, e geralmente a pessoa faz isso também para controlar, né? Para fazer a vontade dela. Então, uma mistura terrível. Uma atitude sem estética, né? Tudo que existe, né, é belo, é bom e é verdadeiro. Isso é a verdade. O que não é bom, o que não é belo, o que não é verdadeiro, é o que não existe. É algo demoníaco que, se a pessoa é muito doente, né, é por causa disso, que ela é pessimista e fora da realidade. Ela não usa a vida como a vida é essa maravilha. O maior milagre que existe é a própria existência. Eu penso em sangue também por causa pessoas que têm emoções descontroladas. A gente vê no sangue que fica muito perturbado. Essa pessoa se acalma, fazer rezar ou análise. É impressionante como a energia de sangue muda muito rapidamente. A pessoa fica bem melhor. Então, consciência é fundamental para o sangue e saúde, claro, para a pessoa. A verdadeira consciência é a consciência do bem, né? Então, que é muito importante a pessoa ter, assim, conhecimento de que tem uma vida inconsciente que é ligada, vamos dizer, à negação do bem, do belo e do verdadeiro, que é negada, que ele nega o que é certo. Então, o que é o indivíduo assim doente? É aquele que não quer ser alegre,
É aquele... Vocês vejam, por exemplo, o futebol, né, no Brasil. É o jogo do Brasil. Então, o brasileiro faz um futebol muito bonito até hoje. E temos, assim, os maiores jogadores que o mundo teve, seja Pelé, Garrincha, Tostão, seja os outros no passado, quando eu era criança, era Leônidas, famoso. Então, veja essa alegria que existe no futebol quando ganha, porque o futebol é, de fato, o jogo que o Brasil sabe fazer. Agora, pegaram umas leis erradas aí, que se der de ombro, assim, não tem importância. Ou então, em vez de fazer futebol, jogar na bola, então agora fizeram de chutar a canela. Isso não é futebol. Antigamente, né, se desse um tranco no jogador e ele caísse, então podia até ser expulso, não podia fazer isso. Agora é só chute na canela. Isso porque que o Brasil aceitou essa mudança de regra. E essa mudança de regra tirou toda essa maravilha que o futebol tinha e que caiu em mãos de pessoas que querem ganhar dando tranco no outro, não jogando mais bola, mas jogando na canela do É uma próximo. entropia do futebol, né, Dr. Kepp? Uma entropia mesmo que houve no futebol. Entropia. Sabe que agora o senhor falou isso aí? Que havia expulsões mesmo, sérias, quando o jogador era nervosinho, ele não estava seguindo uma regra de cordialidade, machucava os outros jogadores, ou era hostil, ele era expulso mesmo. Era bacana aquilo, viu? Pena que, né? Uma entropia. Por quê? Porque o dinheiro entrou para dominar o futebol. Agora o futebol é um meio de dinheiro. Não é só dinheiro, Cláudia. Aí os times de fora que não ganhavam nunca do Brasil, era só o Brasil que ganhava, então eles queriam ganhar também. Então, é chute na canela do jogador brasileiro e pronto. Ganham, porque eles sabem chutar melhor. O Neymar, né, tem uma canela fininha, ele não devia se arriscar. Ele devia ficar no canto, lá chamando o adversário para os outros jogarem. Aí o Brasil ganharia todas. É um conselho aí para o técnico. Olha, eu queria ver outro sinal. Coloca o quadro. Terceiro, né? As pessoas que só veem destruição em toda a parte. Nossa, essa é uma tristeza, né? Pessoal só pessimista, meu Deus, só vê doença, só vê desgraça. Fuja deles, porque se você entrar em contato com essas pessoas, daqui a pouco também você vai ficar, o mundo não vale nada, triste. Não tem jeito mesmo. É verdade, né? Contamina, né? É um tipo de energia que contamina, é interessante isso. E a gente vê em alguns pacientes, por exemplo, tratando da vida psíquica, a diferença que é a infância que a pessoa viveu da do outro, né? E porque a infância é aquele período que normalmente as pessoas que têm mais equilíbrio, elas têm as boas recordações, elas lembram disso, emoções que viviam, os amigos, as descobertas, né? E quando a pessoa é muito doente, ela só fala mal da infância. Ela não consegue ver nada bom. Agora estamos no final.
Veja o final do quadro. É uma pessoa que evita qualquer palavra de ânimo e aquela que não acredita em nada. Então, Descrente. eu mostrei esse quadro para dizer que a pessoa é neurótica, assim, doente mental, não porque em criança teve isso ou aquele fato, que a vida toda a pessoa entra no aspecto de deturpação da consciência do bem, do belo e do verdadeiro, né? Voltamos na semana que vem. Então, chegamos no fim. Tchau. Tentem ficar alegre, transmitir alegria para os outros. Otimismo, esperança, Se né? ficar triste, sai correndo, fica no canto. Vai fazer jogging. Tchau. Chegaram os novos modelos dos ventiladores Kep Motor Art Deco. Ventilador de parede oscilante. Ventilador de mesa oscilante. Equipados com a tecnologia de motores ressonantes da nova física de Kep. Captam e transmitem o magnetismo para o ambiente. Conheça os benefícios dos ventiladores Kep Motor. Brisa fresca e agradável, pois o motor não esquenta. Economiza até 80% de energia elétrica. Tecnologia internacionalmente premiada. Acesse nossa loja virtual e conheça os novos modelos Art Deco. kepmotorshop.com